Vamos ouvir a palavra do Senhor? Queria que você fechasse os teus olhos, abrisse o teu coração mais uma vez. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, amém? Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito Pai, te agradecemos, te louvamos por esta manhã, Senhor. O Senhor já tem feito tanto em nossas vidas, o Senhor já tem feito tanto neste culto, que nós oferecemos a Ti. Podemos sentir a presença doce e gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Que esse Teu Espírito, Senhor, continue ministrando ao nosso coração a Tua vontade, tocando a nossa alma, iluminando o nosso espírito, falando ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra que será pregada, ela seja anunciada pelo poder e pela direção do Teu Espírito Santo. E que esse mesmo Espírito dê ao Teu povo, Senhor, compreensão da verdade do Senhor, iluminação, compreensão da verdade Tua, Pai. E que a Tua santa semente encontre um lugar especial no nosso coração. Na verdade, no centro do nosso coração. É o que nós te pedimos, Senhor. E que as pessoas que entraram aqui, meu Deus, clamando por ajuda, clamando por socorro, clamando por um livramento, clamando por direção, clamando por um milagre do Senhor, que essas pessoas, Senhor, sejam atendidas por Ti, que o Senhor responda dos altos céus e opere, Senhor, o Teu poder em favor daqueles que clamam com fé no santo nome do Senhor, nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Talvez você, à medida que eu for pregando a palavra do Senhor, talvez você ache que eu combinei alguma coisa com os irmãos do Ministério da Música, mas na verdade não foi nada combinado, e eu fico admirado como o Espírito Santo faz estas coisas, né? Como Ele dirige o pregador, aquele que vai dirigir o ministério, as músicas no culto, e como que tudo se encaixa. Isso é maravilhoso, porque embora a gente tenha alguém humano dirigindo o culto, sobretudo é o Espírito Santo que dirige o culto ao Senhor, e que Ele realmente faça isso nas nossas vidas, e que você esteja atento àquilo que Deus está falando conosco nesta manhã, amém? Que você fique atento ao que Deus está nos comunicando sobre a obra de Jesus na cruz por nós, o que Ele fez para nos salvar, como Ele nos substituiu na cruz do Calvário, o que Ele fez para nos livrar do pecado. O pecado, irmãos, é um peso que os seres humanos carregam. A verdade é que nós nascemos, como eu já disse, separados de Deus por causa do pecado que herdamos de Adão. Então somos condenados por causa do pecado que herdamos de Adão. E esse pecado, essa natureza pecaminosa é que gera os atos de pecado. E cada ato de pecado é um peso que os seres humanos carregam. É um peso muito difícil de se carregar. Então, é como um homem caminhando numa estrada com uma mochila cheia de pedras. Imagine um homem carregando uma mochila com pedras pesadas. E cada pedra é um erro do passado, representa um pecado cometido, uma traição feita, um pensamento impuro, uma palavra maldita ou mal colocada, um relacionamento quebrado, um relacionamento desfeito por ele mesmo. Então esse homem vai caminhando com aquela mochila cheia de pedras, em que cada pedra representa um pecado. Então ele está exausto, ele está cansado, seus lombos estão doloridos, e a cada passo que ele dá, o peso vai aumentando cada vez mais, até que um dia ele encontra um campo, e no meio daquele campo uma cruz, e naquela cruz uma placa que diz: deixa aqui o que te impede de viver. Então a princípio ele hesita, pensa bastante, até que então ele resolve tirar a mochila das costas e retirar aquelas pedras uma a uma. Então ele vai percebendo que
a vida dele vai ficando mais leve, até que ele se vê livre para continuar a sua caminhada. Então a cruz, gente, é esse lugar. A cruz de Jesus é este lugar que nos traz alívio, que nos traz libertação de todo o peso que nos escravizava. Essa história que eu acabei de contar é uma ilustração daquilo que Pedro escreveu a respeito da obra redentora de Jesus. O que Pedro escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25? Eu vou pedir para o Ednei dar uma olhadinha aí no nosso slide, por favor. Nós perdemos a conexão aqui. Olha só o que Pedro diz. Ele mesmo, quem? Jesus. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Pedro aqui, ele está nos lembrando que a morte de Jesus na cruz nos propicia muitas bênçãos, que a morte de Jesus na cruz nos propicia cura, libertação, comunhão com Deus. Agora a pergunta é: você está vivendo como quem foi curado? Você está vivendo como alguém que foi liberto? Você está vivendo como alguém que está sendo pastoreado por Jesus? Você está vivendo como alguém que é conduzido por esse pastor e bispo das nossas almas, que é o Senhor, que venceu a morte, que está ressuscitado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, lá no céu? Mas antes de você responder a estas perguntas, eu quero convidar você a se aprofundar nessas palavras que foram escritas por Pedro, palavras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, porque nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero convidar você a fazer esta viagem comigo nesta manhã, nessas palavras de Pedro, que estão em 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25. Então a primeira coisa que Pedro fala no versículo 24 é a respeito do fardo que Jesus carregou. Ele vai dizer assim: Ele mesmo levou em seu corpo. É isso que nos lembrou a ceia do Senhor nesta manhã. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Veja, Pedro está dizendo Ele mesmo, o próprio Jesus. O que isso destaca? Destaca a voluntariedade de Jesus. Talvez você se lembre de quando Mel Gibson lançou o filme A Paixão de Cristo, o filme que melhor retrata uma crucificação romana. Muitos naquela época, devido à forma tão real como que a crucificação foi retratada naquele filme, se levantou uma discussão na época, no mundo inteiro, quem teria crucificado Jesus. Se foram os romanos, se foram os judeus. Mas nós não podemos nos esquecer daquilo que o próprio Jesus diz, como ele disse lá em João 10, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Pode voltar, Ednei, volta lá para o outro slide, volta lá, meu filho. Isso, fica aí. Então, olha só. Então, veja bem, Jesus está dizendo: ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida espontaneamente. Gente, Jesus ele foi para a cruz espontaneamente, ninguém tirou a vida dele, ninguém teria poder para tirar a vida de Jesus. Você vai se lembrar de quando Jesus ele estava sendo traído por Judas, e então o Pedro sacou uma espada e arrancou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. E então Jesus ele disse para Pedro: Pedro, você quer me salvar com uma espadinha? Se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai,
e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me ajudar. Ninguém teria poder de prender, de matar Jesus. Ele entregou-se a si mesmo por amor a nós. Então Jesus, como diz o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, Ele é ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. Ele é o ofertante e Ele é a oferta. Ele ofereceu-se a si mesmo. Ele levou em seu corpo sobre o madeiro a realidade física da crucificação. A crucificação não foi algo simbólico, foi algo real. Simbólico é a ceia do Senhor, mas a crucificação foi real, foi um evento histórico. Não é uma lenda, não é um mito. A crucificação é um evento histórico, real. Aconteceu. E na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Ele assumiu o pecado de todos nós em seu corpo. Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Lembre-se de tudo que você já fez de errado na vida. Ah, pastor, mas Paulo diz que devemos esquecer, deixar para trás as coisas do passado devem ficar para trás. Certo, ok, mas eu quero que nesse momento você passe aí pela sua memória as coisas mais terríveis que você já fez na sua vida, as coisas que já foram confessadas a Deus e abandonadas e confessadas. Tudo aquilo de errado que você já fez na sua vida, Jesus levou sobre si. A condenação que nos separava de Deus estava sobre o nosso Senhor. Por isso Jesus, como diz Paulo aos Gálatas capítulo 3, versículo 13, se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E aí Paulo cita Deuteronômio 21, 23. Ele se fez maldição no nosso lugar. Dá para a gente imaginar isso? Este amor de Jesus, esse coração voluntário de Jesus. Quem teria um amor como esse? Por isso que Paulo, aos Romanos, no capítulo 5, ele diz, quem daria a vida de um filho por amor de pessoas que não merecem? Mas foi isso que o Pai fez. Deus, Ele provou o seu amor para conosco, sendo que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos, mas Jesus morreu no nosso lugar. 7 séculos antes de Jesus vir. Pare para pensar, 7 séculos, 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías profetizou com riquezas de detalhes a respeito da obra redentora de Jesus e o propósito desta obra. Isaías 53 está assim escrito, que Jesus foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se você está assistindo a série The Chosen, e se você já está na 5ª temporada, ou se você, melhor ainda, é um leitor, um leitor assíduo da Bíblia, se você tem comunhão com o Novo Testamento, você sabe que os judeus, eles se frustraram com Jesus, muitos deles, porque eles esperavam que o Messias, profetizado também por Isaías no capítulo 11, seria aquele Messias de Isaías capítulo 11, que iria libertar Israel dos seus dominadores estrangeiros, no caso ali os romanos. E Israel estava sendo dominado por estrangeiros desde o cativeiro babilônico. Primeiro os assírios, depois os babilônicos, depois os medo-persas, depois os gregos e agora os romanos. Quase 700 anos de dominação estrangeira sobre Israel. E aí quando Jesus aparece, operando milagres, curando cegos, ressuscitando mortos, eles dizem, está aí o nosso Messias, está aí o nosso libertador, ele nos libertará do jugo romano. Eles esperavam o Messias que iria restabelecer o trono de Davi, o reino de Davi. E isso realmente vai acontecer.
no reino milenar, no futuro escatológico. Não era para aquele momento. Aquele momento não era do Messias, o libertador de Isaías 11. Aquele era o momento do servo sofredor de Isaías 53. E o povo de Israel não aceitou o seu Messias que veio para salvá-los. Por isso que João diz no capítulo 1, João que era judeu, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E nós estamos dentre essas pessoas que creram em Jesus, e por isso fomos feitos, transformados em filhos de Deus. Então veja que coisa extraordinária. 700 anos antes de Jesus vir, foi profetizado que Ele levaria sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Por isso, meu querido, reconheça que Jesus, Ele levou sobre si os seus pecados. O pecado não é mais um peso que você precisa carregar. Você não precisa mais carregar o peso de um pecado que você cometeu no seu passado, e que já foi confessado, e que já foi abandonado. Por isso que eu acho, irmãos, inadmissível essas ministrações de cura interior, em que as pessoas pegam um crente salvo, que já confessou os seus pecados, que já foi, aquele pecado foi abandonado, a pessoa já está andando em novidade de vida. É óbvio, não é uma pessoa perfeita, porque mesmo crente ele continua ainda um pecador, mas não um pecador como ele era antes de conhecer a Cristo. Porque é óbvio que a nossa vida tem que ser mudada, a nossa vida tem que ser transformada. Um crente não pode viver da forma como vivia antes de se converter ao Senhor. É óbvio, mas é óbvio que ainda há coisas que nós precisamos corrigir na nossa vida. O apóstolo João, ele diz em 1 João, capítulo 1, que aquele que diz que não tem pecado nenhum, engana-se a si mesmo e faz Deus mentiroso. É óbvio que ainda há deficiências na nossa vida que precisamos corrigir. Então, é de fundamental importância que nós entendamos isso, que nós fomos libertos da condenação do pecado, não há maldição sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz, acabei de ler, Paulo escreveu aos Gálatas, Jesus se fez maldição em nosso lugar. Aí você pega uns malucos aí que diz que o crente salvo carrega uma maldição hereditária, uma maldição que ele carrega dos pais. Mas a Bíblia diz que o filho não pode herdar o pecado do pai, e nem o pai ser responsável pelo pecado dos filhos. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Então você não precisa mais carregar o peso da culpa de um pecado que você cometeu no seu passado, se você já confessou para o Senhor. Então liberte-se da culpa, liberte-se do auto-julgamento. Jesus levou a sua culpa na cruz. Ele salvou você, Ele morreu por você na cruz, para que você viva a liberdade que Ele conquistou para você. Talvez o diabo apareça para você em seus pensamentos, talvez o diabo levante pessoas para te acusar de uma coisa que você fez e deixou de fazer, porque aquilo foi confessado, abandonado. O diabo não pode te acusar mais, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Então pare de julgar a si mesmo, e também pare de julgar os outros. Porque quando você que foi perdoado recebe o perdão de Deus, e você passa a ser um juiz dos outros, então você deixa de ser um crente para se tornar um fariseu. O fariseu é aquele que gosta de julgar os outros, que se acha melhor do que os outros, que se acha mais santo do que os outros, que se acha mais certo do que os outros. Às vezes eu vejo algumas pessoas, gente, falando sobre irmãos que pecaram,
que erraram, que caíram. E eu fico vendo o ódio no olhar de alguns irmãos, o espírito de juiz no coração. E eu fico pensando, Jesus, onde está a tua graça, a tua misericórdia? Não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça de quem erra, eu não estou falando isso não. Não estou falando isso, estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, para a gente não se tornar juiz dos outros. Às vezes eu vejo isso, irmãos, com as pessoas com as quais nós convivemos. Às vezes a pessoa cometeu um erro contra a gente, cometeu um erro, cometeu uma falha, pecou contra a gente, foi embora, está em outro lugar. Aí a pessoa fica lá fiscalizando o que ela está fazendo. Deixa a pessoa, já faz parte do nosso passado. Vamos em frente, vamos caminhar. É que nem aquela pessoa que se divorciou, que, sei lá, foi traída e fica fiscalizando a vida do marido, a vida da ex-esposa. Vamos deixar esse passado para trás, vamos seguir em frente. Perdoe com o mesmo perdão com que Cristo te perdoou, com que Jesus te perdoou. Então pratique o perdão que você recebeu do Senhor. Irmão, se muitos de nós estivéssemos no lugar do Senhor Jesus, sentado no trono, não haveria gente viva na terra. Porque nós iríamos mandar um raio de 200 mil volts sobre a cabeça das pessoas. O que diz a palavra do Senhor? Que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã é a causa de não sermos consumidos. Não é verdade? Então a mesma graça, a mesma misericórdia, o mesmo perdão do Senhor que te alcançou, você deve, da mesma forma, transmitir isso às pessoas que estão à sua volta. E se porventura você falhar, se porventura você pecar, lembre-se, você pode se reerguer, há perdão para você. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 1, se pecarmos temos um advogado justo, se confessarmos os nossos pecados ele nos perdoará. Pastor, então eu posso pecar à vontade, posso viver uma vida libertina, posso pecar então quando eu quiser, porque toda vez que eu pecar, a graça de Deus, ela vai cobrir os meus pecados. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo que você pode pecar à vontade, deliberadamente, porque Deus vai te perdoar. A Bíblia diz que devemos ser criteriosos com o pecado. A Bíblia diz que o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele nos dá poder para vencer o pecado. Devemos odiar o pecado, devemos nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha, que atrapalha a nossa vida com Deus. Então Jesus, gente, Ele morreu por nós para isso, porque Ele levou o nosso fardo. Você não precisa mais carregar este peso com a qual você vivia antes de conhecer o Senhor. E agora Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar que Ele nos deu uma vida, a vida que fomos chamados para viver. A vida que fomos chamados para viver. Vamos lá, é esse aqui. Então veja, diz assim, Pedro vai dizer que Jesus, Ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Quando Pedro diz, a fim de que, ele está falando do propósito. Jesus, ele tinha um propósito quando ele veio morrer no nosso lugar. Jesus, irmãos, ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. Quando Judas apareceu lá com os soldados do templo, que não eram os soldados romanos, eram soldados do templo, quando Judas apareceu ali para trair o Senhor, para consumar a traição, Jesus sabia o que ia acontecer com ele.
Jesus não foi pego de surpresa. Você vai ver no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus o tempo todo alertando os discípulos: olha, o Filho do Homem vai para a cruz, o Filho do Homem vai padecer na mão dos pecadores, mas o Filho do Homem ressuscitará ao terceiro dia. Jesus, ele veio para isso. No Natal as pessoas comemoram o nascimento de Jesus, fazem lá os seus presépios, e no presépio tem lá a manjedoura com o menino Jesus, representado por um bonequinho. Mas tudo isso, toda aquela encenação, não faz o menor sentido, se o propósito pelo qual Jesus nasceu não for enfatizado. O Natal perde o sentido se nós não nos lembrarmos da cruz, porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio com um propósito, a fim de que, e uma vez que ele morreu por causa de nós, agora nós, porque ele morreu por nós, devemos morrer para os pecados, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então veja, Jesus, ele morreu não apenas para nos perdoar os pecados, mas para nos libertar do pecado, nos libertar dos pecados e nos separar do pecado. Não é só uma questão de perdão, é uma questão de libertação. Não é só uma questão de perdão, é uma questão de transformação. É uma questão de você sentir-se livre por aquilo que Jesus fez por você. Você sabe que há igrejas que ensinam que para determinados pecados não há mais salvação. E isso é uma coisa terrível, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que há apenas um pecado sem perdão. Aliás, foi Jesus que falou isso, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir conscientemente ao diabo algo que você sabe que é Deus que está fazendo. E isto é o pecado contra o Espírito Santo. Para esse pecado não há perdão. Ou seja, você saber que é Deus que está operando aquela cura, você sabe que você tem consciência, você sabe, não é algo que você está falando por ignorância, você sabe que é Deus que está fazendo aquela obra, e você diz que é o diabo que está fazendo, por inveja, por ciúmes, por raiva, porque foi isso que os fariseus fizeram com Jesus. Eles sabiam que era Deus que estava fazendo, mas porque eles odiavam Jesus, eles falavam que Jesus fazia aquilo pelo poder do Beelzebul. Esse é o pecado sem perdão. Mas para qualquer outro pecado, há o perdão divino para nós. E eu já conheci irmãos que estão vivendo o inferno na terra, porque foi ensinado para eles que não há perdão para os pecados que eles cometeram. Você consegue imaginar isso? Porque um incrédulo que não conhece a verdade, que nunca conheceu Jesus, ele está tocando essa vida aqui no modus operandi do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele não está preocupado para onde ele vai depois que morrer. Ele não está preocupado com isso. Agora o crente que recebeu a palavra de Deus, que tem noção do céu e inferno e da eternidade desses dois destinos, de modo que aquele que vai para um lugar não pode passar para o outro, não tem uma ponte. Não tem uma ponte. Aí você imagina o crente que foi ensinado para ele que ele pecou e agora não tem perdão para ele, que ele está a caminho do inferno. Dá para você imaginar isso? As pessoas que ensinam essas coisas terão que dar contas a Deus um dia, terão que dar contas ao Senhor, porque Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados e para nos libertar da culpa do pecado, do peso. Ele morreu para a nossa libertação do coração. Então veja, aí o Pedro, ele faz uma menção a Isaías 53, quando ele escreve: por suas feridas vocês foram curados. Ele escreve exatamente o que escreveu Isaías. Ele se lembra do que Isaías escreveu e ele escreve lá. E aqui a cura não é necessariamente física, mas é espiritual. Porque o pecado que nos separava de Deus
é uma doença espiritual. A alma está doente, a alma está morta, o espírito está morto. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, nós recebemos cura, fomos vivificados. O nosso espírito estava morto porque estava sem Deus, estava ativo, mas espiritualmente morto, porque vivia em trevas. E quando o Espírito Santo veio habitar em nós e operou um novo nascimento, o nosso espírito recebeu a vida de Deus. Isso é algo tremendo. Então, meus queridos, o Evangelho não é apenas perdão. O Evangelho de Jesus é transformação. Por isso que quem se converteu tem que provar a conversão pelos frutos que dá. E aí Pedro, ele vai falar algo muito importante. Veja, ele diz assim, que Jesus, ele foi à cruz para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ele não está falando da justiça dos homens, ele está falando da justiça de Deus. Ele está dizendo, olha, nós devemos morrer para o pecado e viver a justiça de Deus. Viver para a justiça significa o quê? Ora, significa tomar decisões, ter atitudes que estão alinhadas com a vontade de Deus. As suas decisões, as suas atitudes diárias estão alinhadas com a vontade de Deus? Se as suas decisões, se as suas atitudes diárias estão alinhadas com a vontade de Deus, então parabéns, você está vivendo para a justiça. Viver para a justiça significa sermos transformados em pessoas parecidas com Jesus. Isso é viver para a justiça, é permitirmos que o Espírito Santo molde o nosso caráter todos os dias pela palavra do Senhor, é permitirmos que o Espírito Santo implante em nós os aspectos do fruto do Espírito que estão lá em Gálatas capítulo 5. O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a paciência, o domínio próprio, a fé, a fidelidade, todos os aspectos do caráter de Jesus. Viver para a justiça é a gente vivermos como pessoas parecidas com Jesus, no coração, nas palavras, nas atitudes, nos nossos relacionamentos. Viver para a justiça deve começar dentro da nossa casa, lá no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Porque não adianta você ser uma pessoa gentil, educada, justa, correta com as pessoas de fora, se você está sendo uma pessoa ruim para os de dentro de casa. Porque vamos combinar que é com as pessoas com as quais convivemos dentro de casa que normalmente temos os maiores atritos relacionais. Porque dentro de casa nós somos quem somos. Dentro de casa as máscaras caem. Dentro de casa desnudamos a nossa alma. Dentro de casa somos quem realmente somos. Dentro de casa nós não nos preocupamos em sermos mal educados, ríspidos, impacientes, duros, rígidos, inflexíveis. Nós não nos preocupamos, porque não temos o medo de sermos mandados embora. Porque se tratarmos as pessoas do trabalho, o chefe do trabalho, como tratamos a esposa ou o marido, certamente vamos ser mandados embora. Não é verdade? Quando chegamos no trabalho, ou num culto como esse, somos todos sorriso. Damos a paz do Senhor para os irmãos aqui na igreja. No trabalho falamos bom dia, com um sorriso no rosto. Tratamos a todos com muita educação e gentileza, e somos pacientes, dizemos obrigado, por favor. Mas em casa muitas vezes a gente fala: sai daí, cala a boca, sai da frente, vai seu lerdo, faz isso direito, seu cabeçudo, não estou te ouvindo, fala mais alto. Não é verdade? Então, estamos praticando a justiça dentro de casa? Estamos sendo gentis, amorosos? Estamos transmitindo afeto, carinho?
Quando a tua esposa faz alguma coisa que você não gostou, você é vingativo? Quando eu falo vingança, não estou falando de traição não, e nem de mentira. De repente você não vai fazer aquele agrado que ela gosta. De repente seu marido fez alguma coisa que você não gostou. Aí você fala, é assim, então tá bom, então não vai ter cafezinho. Então não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. Então são pequenas atitudes vingativas que estão totalmente desalinhadas com esse viver para a justiça. E aí não adianta a gente vir para a igreja e cantar, Jesus Cristo mudou meu viver. A gente tem que cantar o que está vivendo, né? Vocês estão entendendo? Então Jesus, ele foi na cruz para que a gente viva essa justiça. Então devemos ser honestos, fiéis, justos naquilo que fazemos. Isso é viver para a justiça. Então quem vive para a justiça não participa de esquemas. Quem vive para a justiça de Deus não pratica injustiça. Quem vive para a justiça de Deus não faz fofoca do irmão. Viver para a justiça é deixar que Jesus molde as suas reações emocionais. Um dos aspectos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Domínio próprio. Você ter autocontrole. Mas não porque você é uma pessoa maravilhosa e boa. É porque é o Espírito Santo que te dá condição de ter esse autocontrole. Agora, como que você vai ter esse autocontrole que provém do Espírito Santo se você não ora? Se você não lê Bíblia? Se você não busca Deus? Se você não tem intimidade com Jesus? Viver para a justiça é deixar que Jesus molde as suas reações emocionais, as suas palavras, as suas atitudes. Quanto crente descontrolado, impaciente, raivoso, fica com raiva, até espuma pela boca. Tem que dar uma injeção contra a raiva no irmão. Os impulsos totalmente descontrolados, impulso para comer, impulsos sexuais, impulso para falar, impulso para agir, gente descontrolada, gente que precisa crescer em Jesus. Então examine onde você ainda não morreu para o pecado. Onde você ainda não morreu para o pecado. Confesse a Deus e morra para esse pecado. Morra. O que significa morrer para o pecado? Significa renunciá-lo, não fazê-lo mais, confessá-lo, abandoná-lo. Amém ou não amém? E por fim, Pedro fala do cuidado que nunca falha. Ele vai falar o que Jesus agora representa para nós. Ele vai dizer, antes vocês eram como ovelhas desgarradas, ou seja, antes nós estávamos perdidos, estávamos condenados ao inferno, estávamos espiritualmente mortos, Jesus não habitava em nós, éramos errantes espirituais sobre a terra, sem rumo espiritual. Muitos de nós aqui, quando nós éramos como ovelhas desgarradas, nós acreditávamos em tudo o que nos era trazido para nós, espiritualmente falando. Nós abraçávamos todo o lixo espiritual. Quantos de nós aqui, antes de sair pela manhã, não saía pela manhã sem consultar o horóscopo? E aí à tarde você fazia lá a sua simpatia, a sua reza, colocava o seu pé de coelho aqui no seu chaveiro, tinha uma ferradura atrás da porta para trazer sorte, um monte de bruxinha espalhado pela sua casa, pirâmide para atrair boas energias. Tudo isso é paganismo, irmãos. Abraçava a árvore para atrair uma energia. Isso é paganismo, irmãos. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Vê lá o que a Bíblia fala sobre feitiçaria, sobre os agouros, sobre mediunidade. Aí na terça-feira você ia na benzedeira, na quarta-feira você ia no centro, na sexta-feira você ia para a encruzilhada oferecer um despacho,
e no domingo você ia para a missa, confessar os pecados para o padre. Se tem algum católico aqui, eu falo isso com todo respeito, porque eu também fui católico. Eu também fui católico. Fiz primeira comunhão, confessei os pecados para o padre, mas eu não conhecia Jesus, irmãos. Eu era religioso, mas eu não conhecia Jesus. Eu tinha uma religião, mas a vida de Deus não estava em mim. Tomava hóstia, mas Jesus não habitava em mim. Aos 17 anos eu tive um encontro com Jesus. E Ele me aceitou e me recebeu, por sua graça e amor. Éramos como ovelhas desgarradas. Era isso que a gente era. E de repente há alguém aqui nessa manhã que ainda é uma ovelha desgarrada. Que você se torne uma ovelha de Jesus. Amém? Mas agora, o tempo presente, nesse momento, agora vocês se converteram. Pedro está falando do quê? De uma mudança radical do nosso atual estado espiritual. Agora nos convertemos a quem? Ao pastor e bispo da nossa vida, das nossas almas. Pastor é aquele que guia, pastor é aquele que nos apacenta. Bispo no grego significa uma espécie de um vigia, de um supervisor. Então é isso que Jesus significa para nós. Ele guia a nossa vida, Ele nos pastoreia, Ele está o tempo todo nos vigiando, orando por nós, intercedendo por nós à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Agora nos convertemos. Nós andávamos por um caminho, errantes, perdidos, escravizados pelo diabo, na ignorância espiritual, bebendo de fontes espirituais das trevas. Mas aí nos convertemos a Jesus, ou seja, nós nos voltamos a um caminho totalmente oposto àquele que nós andávamos. Nos convertemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele. Agora é Ele que nos guia. Não somos mais guiados pelas estrelas do zodíaco. Não somos mais guiados pelas superstições da vida. Não somos mais guiados pelos guias. Não somos mais guiados pelas entidades. Não somos mais guiados pelos espíritos dos mortos, que na verdade eles não podem vir aqui. Isso é uma mentira satânica. Não somos mais guiados por patuás e por objetos supersticiosos. Agora somos guiados pelo autor da vida, por Jesus que morreu por nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele abriu os nossos olhos. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Agora Ele nos pastoreia. Tem gente achando que o pastor humano, como esse que vos fala, é como o pastor Jesus. Gente, nós pastores humanos, na verdade, deveríamos ser chamados de subpastores, e não de pastores, de subpastores. Não somos dignos de desatar as sandálias de Jesus dos pés dele, porque somente Jesus pode ser o pastor que você espera que alguém seja pastor na tua vida. Somente Jesus sabe o que acontece com você 24 horas. Somente o pastor Jesus conhece os teus sentimentos, as tuas necessidades, como mais ninguém, como nenhum pastor terreno. Então, meus queridos, devemos nos submeter a nossa vida à direção desse pastor fiel, todo-poderoso, onisciente, onipresente. Então confie nesse pastor, ouça esse pastor, siga a sua voz. Ele disse: as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz. Quando você se sentir sobrecarregado, cansado, ou diante de um conflito, lembre-se, você tem um pastor que cuida de você, que guia a sua vida, que dirige o teu coração. Fale com Ele, busque Ele em oração. Ele te ouvirá, Ele te guiará, Ele te ajudará, Ele te sustentará. Quando você se sentir perdido ou sem direção, clame ao sumo pastor. Em vez de reagir com desespero,
ou com orgulho no coração. Não vou buscar a ajuda de ninguém. Humilhe-se perante a poderosa mão do Senhor, como Pedro escreveu nessa mesma epístola, no capítulo 5. Humilhe-se sob a poderosa mão do Senhor. Reconheça que você depende dEle, que você depende da sua direção. E nas decisões importantes, lembre-se, você nunca estará sozinho. Ele estará ali com você, para dar a direção que você precisa. Então, meus queridos, a cruz de Jesus não é apenas um ponto de partida da fé. A cruz de Jesus é, antes de tudo, um lugar onde devemos permanecer. Amém? Jesus disse isso. Cada um tome a sua cruz diariamente. Porque na cruz de Jesus fomos perdoados. Na cruz de Jesus fomos transformados. Na cruz de Jesus fomos acolhidos, fomos recebidos, fomos curados, fomos transformados. A cruz não é apenas um evento do passado, ela é a chave que nós precisamos para a nossa vida hoje. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração. Eu quero que você pense e reflita em tudo aquilo que Deus falou com você nesta manhã. Será que há alguém aqui que ainda está carregando alguma culpa, que já foi perdoada e levada por Jesus? Será que você está carregando algum fardo pesado do passado, que você não precisa carregar mais? Ou será que você está carregando a culpa que não é tua? Porque a pessoa, gente, que infelizmente, isso é um problema tanto espiritual quanto psicológico. Há pessoas que vivem a carregar a culpa dos outros. A culpa pelos erros cometidos por outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você criou teu filho direitinho, cometendo falhas, erros, é óbvio, porque não existe paternidade e maternidade perfeitos. Você criou seu filho na casa do Senhor. Aí ele cresceu e resolveu seguir o seu próprio rumo, fazer coisas que você não ensinou, fazer coisas que não estão alinhadas com o exemplo que você deu. E você fica se perguntando: pai, onde eu errei? E você se sente culpado pelas atitudes e escolhas que o seu filho está fazendo. Você não precisa carregar esta culpa, pelo amor de Deus. Tire essa pedra dos seus lombos e coloque aos pés da cruz, entrega para Jesus. Se sentindo culpado pelas escolhas dos outros, pare com isso. Em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar. E se alguém aqui nesta manhã precisa deixar um peso aos pés da cruz, eu quero convidar você aqui à frente, eu quero orar por você. Hoje é o dia em que você sairá daqui livre, com sua alma leve, teu coração leve. Mas venha logo, venha rápido, eu não vou me demorar. Quantos aqui nesta manhã precisam deixar aqui no altar de Deus um peso que está difícil de você carregar? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E nós vamos orar. E Jesus, Ele vai livrar o teu coração, Ele vai livrar a tua alma, Ele vai tomar esse fardo. Jesus, Ele disse, Ele prometeu, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, lançai sobre mim o peso de vocês, o fardo de vocês, e tomem o meu fardo que é leve. O fardo de Jesus é leve. Quantos aqui precisam deixar o fardo pesado sobre Jesus e tomar o fardo dele que é leve? Que é leve. Eu quero fazer um segundo apelo nesta manhã. Eu quero fazer um apelo a você que entrou aqui nesta manhã e você precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Quarta-feira eu preguei sobre isso. Eu falei sobre decisões que precisam ser tomadas.
E você precisa da direção do seu pastor, porque há dúvida no teu coração. E você precisa tomar essa decisão logo. E você não sabe que decisão tomar. Então eu quero orar por você. Vem aqui à frente. O teu pastor, ele vai te mostrar. Ele vai levantar vidas, ele vai levantar pessoas. Ele abrirá portas que são dele, fechará portas que não são dele. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você sabe que você precisa tomar uma decisão importante na tua vida. Eu quero orar também por você que entrou aqui nesta manhã, clamando por um milagre de Deus, por um livramento do Senhor. Eu quero orar por você. Você orou aqui clamando por uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua vida, por algo que está te prejudicando, por algo que está entristecendo você, que está te oprimindo, que está tirando a tua paz, tirando o teu sono, causando ansiedade no teu coração. O milagre que você precisa do Senhor, eu quero orar por você. Nós vamos orar. O Senhor, o nosso pastor, está vivo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E o último apelo nesta manhã é para aquelas pessoas que entraram aqui desgarradas do pastor. Quem sabe você se desviou dos caminhos do Senhor e hoje você quer reconciliar-se com o teu Senhor. Você foi criado, quem sabe, no Evangelho. Os teus pais ensinaram a palavra, deram exemplo para você, e você se desviou dos caminhos do Senhor. O teu pastor está te chamando. O teu pastor está te chamando. Ele ama você, Ele tem perdão para você. Ou quem sabe você quer entregar hoje a tua vida para Jesus. Então vem aqui à frente, Ele vai te perdoar. O sangue dele te purificará de todo pecado, e Ele fará de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Quantos aqui nesta manhã, há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu me lembro o dia em que eu entreguei minha vida a Cristo. Foi o dia mais importante da minha vida. E se há alguém aqui que ainda não tem a certeza da salvação, Jesus não é o Senhor da tua vida, deixa eu dizer para você, hoje, dia 3 de agosto de 2025, pode ser o dia mais importante da tua vida, em que Deus irá mudar o destino eterno da tua alma. Há alguém aqui nesta manhã que precisa entregar a sua vida a Cristo? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Você que está no teu lugar, estenda as mãos aqui à frente, a esses irmãos, a essas irmãs, a essas famílias, casais que estão aqui. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, Senhor querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque a tua obra, Senhor, na cruz, ela foi uma obra tão grande, tão poderosa, que desta obra, Senhor, emana um poder que nos liberta, um poder, Senhor, que liberta a nossa alma, que liberta o nosso coração, que liberta, Senhor, o nosso espírito, que torna a nossa alma livre para voar, Senhor, o voo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós queremos te agradecer por esta obra maravilhosa. E nós agora, Pai, nesse momento, queremos orar e interceder por esses teus filhos e filhas que aqui estão à frente, entregando, Senhor, um fardo pesado, que eles não precisam mais carregar, um fardo que foi levado pelo Senhor na cruz, um fardo que foi levado pelo Senhor no teu corpo, um fardo, Senhor, que é pesado para a nossa alma, um fardo que é pesado para o nosso coração. Seja uma culpa nossa, seja a culpa dos outros que carregamos, nós queremos entregar aos teus pés, Senhor. Nós deixamos tudo aos teus pés para carregar o teu fardo que é leve. Coloca sobre nós o teu fardo que é leve, Senhor. Que a nossa alma seja livre nesta manhã e que venhamos sentir, meu Deus querido, a libertação do Senhor em nossa alma e em nosso coração.
Senhor, eu também oro por aqueles que vieram à frente, clamando por direção do Senhor. O Senhor é o nosso pastor que nos guia na caminhada. O Senhor é o pastor que nos guia pelo caminho da vida. O Senhor é o pastor que nos mostra o caminho que devemos seguir. Por isso, Pai, eu te peço e oro em favor desses irmãos que estão clamando a Ti por direção, porque precisam tomar uma decisão importante em suas vidas, Senhor. Que o Senhor mostre essa direção, que eles ouçam a voz do Espírito Santo dizendo a eles: este é o caminho, andai por ele. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor feche as portas que não são Tuas e abra as portas que são do Senhor, para que esses Teus filhos vejam o caminho que devem andar, a decisão que precisam tomar, Senhor. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja o árbitro do Senhor no coração deles. Pai, eu também oro por aqueles que vieram à frente, clamando por socorro, clamando por ajuda, clamando por um milagre, clamando por uma cura divina, clamando por libertação, seja em suas vidas ou na vida de pessoas que não estão aqui, estão representando vidas que não estão aqui. Oh meu Deus, em nome de Jesus, opera o Teu poder agora, Senhor, em nome de Jesus. Opera o Teu poder para curar, para libertar, para restaurar, para prover, para fazer novas todas as coisas, para destruir as obras do diabo, para trazer à vida aquilo que está morto, para trazer a provisão, para trazer restauração, para trazer vida e paz. Opera o Teu poder, Senhor, opera os Teus milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão participando deste culto agora em suas casas, que o Senhor visite, Pai, essas pessoas que pela internet estão assistindo esse culto agora. Que o Senhor visite essas pessoas lá onde elas estão. Visita essas pessoas com o Teu poder. Que o Senhor envie cura, libertação, salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Erga suas mãos a Deus, num sinal de rendição ao Senhor, e agradeça a Jesus por esta manhã. Senhor querido, obrigado por agir em favor de nossas vidas. Obrigado por falar aos nossos corações, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar a mente e o coração desses Teus filhos, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, abençoado, abençoada pelo Senhor.